Boa tarde a todos vocês que me acompanham no meu canal do YouTube, o canal Thiago Psicólogo, onde eu trago vídeos para vocês de psicologia e filosofia. Hoje eu quero inovar um pouco no canal e falar para vocês hoje sobre filme, sobre cinema, um assunto tão importante para nós, né? Aliás, o lazer, o entretenimento faz parte da vida humana, não é verdade? É importante a gente também aprofundar um pouco sobre os filmes. É uma temática muito interessante. E o filme que eu queria trazer para vocês hoje é o filme O Coringa, que está fazendo muito sucesso aí nos cinemas. Vocês sabem que o Coringa é o vilão do Batman. Eu cresci vendo heróis. Eu não cresci vendo vilões fazerem sucesso. Eu cresci, por exemplo, vendo Jiraiya fazendo sucesso, Jaspion, Changeman, o próprio Batman, né? Superman e por aí vai. O que ocorre nesse filme é que o vilão, o Coringa, no caso, ele faz sucesso. O Coringa, no desenrolar da história, para quem já viu o filme, para quem não vê, né? Eu acredito que eu não vou dar nenhum spoiler aqui do filme, mas o Coringa ele acaba se transformando num bandido no filme. Independentemente dos transtornos psiquiátricos que ele apresente, que não é o foco dessa análise, independentemente disso, o Coringa comete atos criminosos. O Coringa não é nenhum santo ali no filme. O objetivo desse vídeo não é traçar a personalidade, fazer uma análise de personalidade, uma análise comportamental do personagem. Não é esse o objetivo do filme, do vídeo. O objetivo do vídeo é fazer uma análise filosófica do filme, da película, né, como a gente chama em espanhol, traçar um paralelo do filme com a nossa sociedade. No cinema, nada é feito do nada e para o nada, do acaso e para o acaso. Tudo tem um porquê, é muito bem pensado, para que aquilo faça sucesso, para que aquilo renda, para que aquilo tenha um enredo interessante, uma história interessante que prenda a atenção. Porque se hoje você não consegue prender a atenção das pessoas, qualquer um te larga falando sozinho. E no cinema não é diferente. Se quer trazer bilheteria, tem necessariamente que prender a atenção do público. O filme se destaca positivamente porque ele aborda um tema oculto e ao mesmo tempo aberto socialmente, que é o tema da doença mental. Por que oculto? Porque a sociedade não gosta de pessoas que têm transtornos mentais. A sociedade, né, familiares às vezes, e as próprias pessoas que padecem os transtornos mentais, muitas vezes não gostam de falar sobre isso. Não é uma coisa agradável. Poderia ser mais verbalizado, falado? Poderia. Mas não é. A nossa sociedade é uma sociedade que vela as coisas ocultas. E o filme, ele desvela um pouco sobre a doença mental do personagem. Na verdade, o personagem, ele tem ali pelo menos, incluindo a psicose, ele tem pelo menos 3 transtornos psiquiátricos importantes, que afetam profundamente o seu comportamento individual e social. E ele tem também um problema neurológico que faz com que ele comece a rir e não consiga parar. Isso seria mais na parte neurológica do que na parte psiquiátrica. Talvez associado esse problema neurológico com ele ter apanhado, né, na infância, onde o filme vai descrever isso aí que não é necessário eu trazer aqui. O que eu quero trazer aqui é como que, por que um personagem que, independentemente dos motivos, seja psiquiátrico, seja história de vida, ele cometeu crimes. O filme contém uma violência explícita, e até pesada, é um filme de violência explícita pesada, onde a personagem principal, né, o Coringa, ele dá um tiro na cabeça do apresentador do talking show.
A gente não veria isso em alguns filmes alguns anos atrás. Hoje o cinema traz isso. Por exemplo, morte de crianças em filme jamais aparece. Hoje já está aparecendo. O cinema ele está mudando de acordo com a sociedade. E a sociedade muda de acordo com o que é passado para ela. Seja por cinema, novela, né? A teoria da comunicação social, ela explica muito a sociedade e a mídia, né? Os filmes, etc., como se fosse uma mola, né? O filme joga para a sociedade devolve o que quer que o filme passe. O filme devolve para a sociedade como ela deve ser, a sociedade devolve para o filme como ele deve ser. Como aquelas molas que a gente usava quando éramos crianças, fica esse jogo, né? O que a teoria da comunicação vai explicar melhor, tá? Mas é isso, como que o personagem, apesar de ter feito tudo o que ele fez, não é um personagem simpático. Não é um personagem empático também, que se coloca no lugar do outro. Pelo contrário. É um personagem que sofre, sim, injustiças sociais, né? A trama é toda baseada no sofrimento que ele passou, nas crises que ele tem e nas descobertas que ele vai fazendo com isso. E a partir daí os comportamentos que ele vai tendo. E ele não tem nenhuma dó e nenhuma piedade quando ele começa a cometer os seus atos criminosos. Muitos dos atos criminosos da personagem são cometidos em surto psicótico. Outros, não. Outros nós percebemos que ele está consciente. Ele está muito ciente do que está fazendo. Por isso que eu descrevo a questão dos transtornos. Há pelo menos 3, que eu não vou descrever aqui porque não é o objetivo. Isso vocês encontram no próprio Google, pesquisando em outros sites, né, outros canais. O que eu quero enfatizar é como o anti-herói, porque o Coringa traz um assunto de doença mental. Se fosse um outro título de filme, que não fosse um vilão dos quadrinhos, talvez não fizesse tanto sucesso. Mas como é o contraponto de um herói, que é o Batman, o Coringa fez sucesso. Ele aborda a doença mental num personagem das histórias em quadrinhos de uma forma diferenciada. É interessante que o Coringa sempre foi o contraponto do Batman. Aqui ele sendo o protagonista, ele toma para ele toda a atenção e mesmo tendo os transtornos psiquiátricos e sendo um bandido no filme, ele foi um estouro, né? Foi um sucesso imenso de bilheteria. Isso é interessante que mostra como a sociedade hoje exalta o anti-herói. Se fosse antigamente, esse filme não teria feito o sucesso que fez hoje. A sociedade ela está se transformando muito. O herói hoje não é mais valorizado. A questão do anti-herói tem chamado mais a atenção do que a do herói. Será que isso não esconde uma sociedade que o personagem dá voz às pessoas? As pessoas que queriam falar e não conseguem, que talvez queriam ser até violentas e não conseguem, que queriam dizer as coisas nas caras das pessoas e não conseguem, e o personagem faz isso por elas. Elas se identificam com a personagem, Coringa, e acabam gostando daquilo, mesmo que o filme tenha violência explícita e o personagem seja um anti-herói. Isso mostra a sociedade convulsionando. Nós temos assistido, aqui na América Latina, vários países tendo protestos políticos imensos, inclusive com mortos. A sociedade convulsiona em todos os aspectos, políticos, econômicos, transformações sociais, afetivas, religiosas. É um borbulhar de coisa, um querendo impor sua ideia, grupos, governo, isso no mundo todo. E o sentimento de injustiça, de vingança, tudo isso faz parte da vida social e humana. Onde o ser humano não conseguindo expressar, ele se identifica num filme. Porque é um personagem que foi injustiçado socialmente.
o que não necessariamente lhe dá o direito de fazer o que fez no filme. Mas como é um filme, uma fantasia, a gente pode discutir à vontade. Então aqui não há censura, não há mérito ou demérito no que ele fez, porque aquilo não é real. Claro, né? Mas além da questão da exaltação do anti-herói, a questão da doença mental, que Foucault analisa bem. Foucault vai desmascarar a doença mental só como fato em si. Não, ele vai dizer que atrás disso tem um discurso. E o que ele chama de discurso de poder. Onde o médico e a sociedade mantém-se no poder dizendo: esse é doente, esse também. Eu diagnostico você como doente, e você está aí, e eu estou aqui como são. Né? Foucault vai fazer uma série de análises nos seus livros, né? Como a torre de controle, né? O discurso de poder, prisões, manicômios e conventos. Ele analisa profundamente o controle das coisas, né? Sexualidade, o porquê que tem que ser assim. A sexualidade também, como é posta pela sociedade, é discurso. Tá? É discurso de poder. Para manutenção de poder, ou para mudar para outro aspecto. É tudo questão de discurso. Né? E no filme, o discurso da doença mental aparece muito. E marca muito que o personagem escreve no seu diário o seguinte. Você vê que o diário dele é todo rabiscado, né? Muito próprio de quem tem uma necessidade de se expor, de falar, e de quem tem uma desorganização psíquica, né? Que é todo cheio de rabiscos, vai e volta, ele marca e risca, né? Mas foi importante, o diário marca o filme. O diário dá um aspecto pontual no filme. Tanto que essa frase que eu vou dizer agora é graças ao diário que o filme traz. Ele diz o seguinte: as pessoas esperam que quem tem transtornos mentais, quem tem as doenças mentais, haja como se não as tivesse. Gente, isso é impossível. No filme, analisar personagem com doença mental é uma coisa. A pessoa padecer isso na vida real é outra. Ela vai sofrer o preconceito social. Muitas vezes ela vai magoar os outros. Isso não é fácil de lidar. A vida não é um filme. Na verdade, o filme imita a vida. Né? É uma questão artística ali. Na vida real, a doença mental não é fácil. Mas também não pode ser escondida, que é o que o filme traz, de uma forma muito interessante. E o cinema norte-americano, ele soube, desde muito tempo atrás, com os filmes Palhaço Assassino, né? It, a Coisa, já tem o 1 e o 2. Dizem que é terror, mas eu vejo aquilo mais como uma comédia. Né? O palhaço é do mal, tudo, mas é um palhaço... Né? Não vejo medo naquele palhaço It, a Coisa, por exemplo. Os palhaços no cinema são muito explorados para a questão do terror, para a questão do suspense. O palhaço, aquele mesmo palhaço que pode fazer a criança, um jovem, um casal, um idoso rir, né? Tanto que existe o grupo Hospitalhaços, onde a pessoa procura fazer quem padece de várias doenças, né? Rir, sorrir, né? Descontrair-se. Isso ajuda psicologicamente, né? O mesmo palhaço maquiado, com aquela magia circense, né? De boca, maquiagem nos olhos, né? No seio da face, toda aquela maquiagem que pode fazer sorrir, é o mesmo palhaço que mata, que é um bandido. Tanto que nós vemos no fim do filme, ele em cima daquele carro, toda aquela convulsão social, fogo de um lado, sirene do outro, e aquele todo o povo exaltando ele como um representante social da voz daquelas pessoas, do que eles fizeram. Por isso que eu digo que a sociedade se identifica com o anti-herói, principalmente hoje. Isso tem um aspecto positivo, dele poder falar o que não pode ser falado, e uma questão para ser refletida de como a sociedade, né, ela está se transformando. E ela é hipócrita, porque ela não acolhe de braços abertos quem padece de transtornos mentais. Não.
não acolhe, né? E o filme mostra isso claramente, né? O mesmo palhaço que faz rir é o mesmo palhaço que faz chorar. O palhaço também se encaixa na questão existencialista. Heidegger, o filósofo alemão, diz: o ser é o Dasein, né? Que ele diz. É o ser aí, o ser no mundo. E o nosso ser no mundo é um ser de possibilidades. São diversas possibilidades. E o palhaço não foge das possibilidades existenciais. O mesmo palhaço que faz chorar é o mesmo que faz rir, é o mesmo que é um bandido, é o mesmo que está em cima do carro, com aquelas pessoas ovacionando pelos crimes, é o mesmo que pode fazer uma criança doente sorrir. Essas são as possibilidades da vida. Então o filme explora essas possibilidades. E o nome, né, gente? O nome é muito importante na linguagem, né? Na filosofia, na psicologia. Nenhum nome é por acaso. O nome do personagem, Coringa. Coringa é o quê? Aquela carta diferente do baralho. É a carta diferente do baralho. Ele era diferente dos outros. Quem deu esse nome para ele? O apresentador do talk show, que foi o que ele matou, né? O apresentador do talk show, ele tem um papel importante no filme. Ele nomeia o personagem e ele é assassinado por esse mesmo personagem. Olha que ironia o filme traz. Que ironia, né? Então, trazer para vocês essa reflexão filosófica, uma explanação, tá? Filosófica, social, da questão do anti-herói, de explorar o palhaço, as possibilidades existenciais do palhaço, né? A sociedade que se molda e se deixa moldar. Mais uma análise filosófica nesse sentido. Tá bom, pessoal? Vou trazer para vocês outros filmes, espero gravar aqui um sobre a série Lost, que é uma série fantástica. Eu sou fã número 1 da série Lost. Quero trazer para vocês também um outro vídeo sobre a série Rock Balboa, que é uma série motivacional, é uma série assim de repercussão internacional, que até hoje tem a estátua lá do Rock Balboa, né? Uma estátua real, né? Na cidade onde foi gravado o filme, né? Quero trazer para vocês também futuramente uma análise do filme Matrix, filme difícil de ser analisado. Mas sobre a análise da teoria do conhecimento é possível analisar o filme Matrix. E Lost mais na questão mitológica, filosófica, psicológica. E tem muito questão espiritual no Lost. Lost é uma série assim, fantástica. Então fica aí para vocês meu agradecimento pela paciência e estar acompanhando. Se inscreva no canal, pessoal. A única forma do meu canal crescer é pela inscrição de vocês, né? Assistindo ajuda a crescer, né? Compartilhando, sim, mas a inscrição é fundamental. Então clica no botão vermelho que vai aparecer aí do lado, né? Escrito inscrever-se, aí o canal vai crescendo. Eu quero gravar vídeos que ajudem a gente a refletir sobre a filosofia, prática na nossa vida e a psicologia. Qualquer sugestão podem me escrever, tá? No meu WhatsApp, ou no Messenger, ou no próprio espaço que o YouTube nos concede, tá bom? Então, um ótimo novembro para vocês, um ótimo desfecho de 2019, né, que já vai caminhando para o fim. Tá bom, pessoal? Tudo de bom. Muito obrigado para vocês.